E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Nesta quarta-feira, o Verdão entra em campo com a vantagem e precisando apenas de um empate, galera, para se classificar para a semifinal e com um histórico ao seu favor. Esse é o terceiro mata-mata entre Palmeiras e River Plate. O Verdão levou a melhor nas outras duas vezes, nas semifinais da Libertadores de 1999 e na de 2020. E nessas duas vezes, galera, o Verdão foi campeão da Libertadores. Então o Verdão precisa apenas de um empate para se classificar para a semifinal e esperar isso acontecer mais uma vez, galera. Verdão aí ganhando a sua quarta Libertadores. Tô deixando aqui para vocês o Seleção Esporte TV falando tudo sobre essa grande partida. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Ao CT do Palmeiras, Academia de Futebol, Zona Oeste de São Paulo, onde o time se concentra para o jogo de hoje à noite com as informações do repórter Fernando Vidotto. Vidotto, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Fala, Rizek, boa tarde para você, aos amigos ligados aqui no Seleção. Palmeiras concentrado, como você disse, e os jogadores muito empolgados, viu? Conversando com o pessoal aqui do Palmeiras, é um momento muito bom da equipe e de muita confiança também. Os jogadores também ansiosos para essa partida e animados demais com a possibilidade de voltar à semifinal da Libertadores, né? O momento do Palmeiras é muito bom, desde a eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, quando caiu para o maior rival, o Palmeiras de lá para cá não perdeu mais, né? São 9 jogos de vencibilidade, contando Libertadores, contando também o Campeonato Brasileiro, está brigando também pelo topo da tabela e aí muito animado então para essa partida. O Palmeiras hoje de manhã fez um treino leve, faz isso sempre, né, em dias de jogos, faz uma ativação física, como eles chamam, pela manhã, aí depois almoçaram, os jogadores nesse momento estão nos quartos, mas ontem fez um treino no estádio, né, foi à arena para treinar num horário até diferente. O Palmeiras geralmente treina ou de manhã ou à tarde, a maioria dos times faz isso, treinou à noite, porque o Abel queria que os jogadores sentissem mesmo o ambiente, como vai ser na partida de hoje à noite, né? Então, levou esse treino para a noite, o gramado foi molhado como em dia de partida, refletores acesos, queria que os jogadores sentissem mesmo o ambiente que vai encarar hoje à noite. Claro, aí vai ter também hoje à noite a torcida toda a favor. Aqui no centro de treinamento, né, são três campos, um deles de gramado sintético. Esse tem um tempo que está passando por reforma, a troca do gramado sintético aqui dentro, então estão apenas disponíveis os 2 campos de grama natural. Por isso também o Palmeiras, antes de partidas que considera importante, tem levado treinos para o seu estádio, para os jogadores ficarem 100% adaptados, né? Se relembrarem, se readaptarem à velocidade da bola, ao ambiente, então para estar 100% preparados para a partida de logo mais, valendo vaga na semifinal. Para hoje, o Abel tem uma dúvida, né? Ou a gente tem uma dúvida, talvez o Abel já saiba, mas é um problema na lateral direita. Deve entrar em campo com o Everton, e aí na lateral direita, o Kelvin, ele levou uma pancada ainda no jogo de ida contra o River Plate na Argentina, por isso o Giai tem a tendência que o Giai jogue na lateral direita. O Kelvin até treinou ontem com o restante do elenco, mas a tendência é que ele comece no banco de reservas. Aí a dupla de zaga titular com Gustavo Gomes e Murilo, na esquerda o Piquerez, 2 volantes, né, o Aníbal Moreno e o Lucas Evangelista, e aí 2 meio-campistas, né, o Felipe Anderson e o Andreas Pereira. O Andreas que chegou, e conversando com pessoas aqui do Palmeiras, é impressionante, né? O pessoal está impressionado como ele se adaptou rápido, por isso que ele ganhou essa vaga de titular rápido. O pessoal entende que o Palmeiras ganhou qualidade de saída de bola, de toque de bola, de chegada ao ataque desde que o Andreas começou a jogar. Já foi titular no jogo de ida contra o River Plate na semana passada, e aí faltando 2 atacantes, então a dupla aqui também o Abel encontrou depois da eliminação na Copa do Brasil, jogar com o Vitor Roque e com o Flaco Lopes, a dupla Flaco Roque, como eles falam, né, que já marcaram 28 gols nessa temporada, são 17 gols do argentino, 11 gols do Vitor Roque. Ele demorou um pouquinho a encaixar, mas tem feito gols nas últimas partidas, fez gol no jogo de ida, então
esse é o provável Palmeiras para daqui a pouco tentar buscar essa vaga na semifinal, mas como eu falei, um momento de muita confiança interna aqui, além do resultado que conseguiu na partida de ida, né? Venceu por 2-1, então hoje pode até empatar para voltar à semifinal. Palmeiras que vai sair daqui às 7h15, tem uma última preleção, um último papo com o Abel e com a comissão técnica, para ele passar ainda últimos vídeos, última conversa, e aí 7h35 deixa o CT rumo ao estádio, fica aqui pertinho, coisa de 10 minutos, vai estar lá para entrar no gramado, então, para buscar essa vaga na semifinal, viu, Rizek? Obrigado, Vidoto, grande abraço para você. Desde o Universitário, né, que essa dupla é escalado, e aí ela é a marca de um novo Palmeiras que nasceu nas mãos do Abel. Nesses 8 jogos, o Palmeiras marcou 19 gols, levou 5. Tem 2 goleadas aí contra a Inter, contra a Fortaleza em casa. 4-1. Né? Tem uma vitória muito forte contra o River Plate no Monumental, de 2-1. Então, assim, o Palmeiras chegou num patamar técnico que muita gente desconfiava que podia chegar. O Palmeiras está entregando... Há muito tempo ele entrega resultado, agora ele está entregando resultado e muito futebol. O time está jogando muito bem. Eu acho que eu respeito muito o jogo contra o River, que é um jogo, mesmo em São Paulo, um jogo difícil. O River tem uma camisa muito forte, o River quer passar. Acho que o Palmeiras vai passar pelo futebol que está mostrando, pelo jogo do Palmeiras atual, que é um jogo absolutamente convincente, muito forte. O Palmeiras está jogando muito bem, com titular ou com reserva. Há muito tempo eu não vi o Palmeiras jogar tão bem como tem jogado agora. Agora, o River tem suas pretensões, por isso que eu acho que não vai ser um jogo tão tranquilo, tão fácil assim. Longe disso, longe disso. E não acho também que o Palmeiras vacilou em Buenos Aires. Ganhou um jogo em Buenos Aires, gente. Podia ser 2-0. Mas alguém acha que vacilou em Buenos Aires? Que a vantagem podia ser maior se não tomasse pelo o gol. amor de Paciência, Deus. ganhou em casa. Quer mais o quê, gente? Por exemplo, eu vi gente medindo com a mesma régua o Flamengo no Maracanã contra o Estudiantes, do Palmeiras no Monumental. Coisa diferente. Outra história. O Palmeiras lá, se voltasse com empate, você fala assim, cara, ótimo resultado. Sim, com certeza. Ganhou o jogo. Com certeza. Ganhou o jogo. Nos primeiros minutos, simplesmente, o River não viu a cor da bola, né? Não, o primeiro Não tempo, viu a assim, cor de da um bola. domínio total do Palmeiras. E aí o River melhora quando, como o Sibila já tinha adiantado para nós, o River desfaz aquela linha de 3. Aí o River começa a equilibrar um pouco mais o jogo. É de se imaginar, né, que na segunda etapa, jogando em casa, o time ia tentar equilibrar a partida. Achei uma excelente partida do Palmeiras. O problema do segundo tempo do Palmeiras é que ele jogou tão bem o primeiro tempo que o segundo tempo, a forma que ele arrumou quando o River começou a pressionar de recuar, é que foi fora das suas características, Deu um apesar contraste. da necessidade do jogo. E as mudanças do Abel, em especial a manutenção do Flaco Lopes, que estava bem no jogo, mas de abrir mão do Roque, do Vitor Roque, que era, junto com o Gustavo Gomes, os 2 melhores do Palmeiras naquela noite, é que tirou essa possibilidade de saída e de velocidade do Palmeiras no segundo tempo. E por isso que não é que ele poderia ter aumentado a vantagem, mas ele deixou de ser perigoso. Quando você deixa de ser perigoso contra um time que tem história, que tem camisa dentro da sua casa, você vai ser pressionado. Foi o que o Palmeiras, infelizmente, teve no segundo tempo. O resultado, sensacional. Não é simples ganhar do River lá, em nenhuma circunstância. Uma vantagem que tem que ser levada em consideração. A questão é que, pelo que o Palmeiras produziu no segundo tempo, poderia ter sofrido um pouco menos e ter agredido o River um pouco mais. Foi algumas escolhas que o Abel fez. Ele treina o time, ele montou o time no primeiro tempo que fez com que o River corresse atrás. A verdade é que o River correu atrás. Dentro da sua casa, o River correu atrás do Palmeiras no primeiro tempo, que foram 2 gols, poderia ter sido até mais. Poderia ter sido mais. Mas essa foi só a questão. Agora, o jogo em casa, o Palmeiras campo cheio, torcida apoiando, uma vantagem. No momento que o Palmeiras está, é lógico que cada jogo tem a sua história, mas no momento que o Palmeiras está como time, coletivamente, a entrada do Andreas numa posição que talvez ele nem tenha sido contratado para exercer essa. Talvez ele veio para jogar um pouquinho mais por dentro, mas ele está como meia ponta do lado direito, fazendo essa... Cara, ele dá uma opção, quando ele sai da ponta para dentro, como quarto quase jogador de meio, que ele desorganizou a marcação do River. O River se perdeu aí, eles não conseguiam achar os caras. E o Palmeiras performou muito bem. E é um futebol legal da gente ver, né? É bom ver o Palmeiras jogar. Acho que no marasmo que a gente tem, assim, são poucas as equipes que fazem um jogo
interessante da gente assistir, Flamengo. alguns Palmeiras, insuportáveis. Vários insuportáveis, mas Palmeiras, Flamengo. O Cruzeiro. O Botafogo, em alguns momentos, faz bons jogos, ainda faz bons jogos, não tem feito, mas é capaz de fazer. O O Cruzeiro, muito bem. O Bahia, de vez em quando. De vez em quando. Então, assim, é bom ver esse Palmeiras jogar, um time encaixado, que deu liga, e sem abrir mão, por mais que o Abel tenha redesenhado a forma do Palmeiras jogar, ele não abriu mão das suas virtudes, do que tinha de bom, que era uma marcação forte, velocidade para atacar. Então, trouxe jogadores com outras características, redesenhou a maneira do o posicionamento e achou o ataque. Então, assim, um time avassalador com muita fome. Recuperou o Felipe Anderson. Recuperou, tá jogando na ponta esquerda. O Felipe Anderson demorou um ano para jogar o que a gente esperava dele. O André já chegou jogando. Pois é. E o Roque, e o Vitor Roque um pouco menos, né? Porque ele chegou, desconfiança, não acertava, não fazia gol. Olha o que esse rapaz está jogando. Demorou alguns meses o Vitor Roque, o Felipe Anderson um ano, mas o André já chegou chegando. Esse novo Palmeiras, dá para dizer que ele tem 8 jogos, porque 9 jogos, porque é desde quando o Abel começa a escalar a dupla Flaco-Roque, que é contra o Ceará, né, na vitória de 2-1. Depois tem a vitória sobre o Universitário, 4-0. Aí a vitória sobre o Botafogo, 1-0. O empate com o Universitário, 0-0. A vitória sobre o Sport, 3-0. Empatou fora de casa com o Corinthians, jogando melhor do que o Corinthians, no Química Arena, 1-1. Massacre o Internacional no primeiro tempo, principalmente, 4-1. Ganha do River e atropela o Fortaleza, 4-1. Então, assim, é uma sequência de muitos gols sendo marcados, que era algo que sempre se dizia de ruim do Palmeiras, que marcava pouco gol, que era conta-gota, que era burocrático. Começa a marcar muitos gols, a ter goleadas, a ser insinuante. E acho que desses 9 jogos tem 2 estágios, né? O estágio inicial, Vitor, Roque e Flaco, e a chegada do Andreas, que dá outro salto no time. Concordo contigo. Então, assim, tudo isso... Vou abraçar aqui, partiu semi, Lédio. Partiu semi. Vai chegar na semi o Palmeiras. Eu também acho que vai jogar. Eu só não consigo cravar, por exemplo. Não sei se vai me pedir favoritor, mas eu daria 60%. Deixaria 40% para o River Plate por respeito ao River. Mas o Palmeiras é melhor que o River. Não é isso que está em discussão. Eu acho que a gente não pode cultuar tanta previsibilidade no futebol, porque a gente vive se estrepando, mas... Olhando pela previsibilidade, o Palmeiras vai passar. O Palmeiras não perde a 9 jogos, portanto. Sim. A 9 jogos sem derrota. E hoje... hoje a escalação está na tela. Tecnicamente, qual o jogo mais difícil? É Palmeiras e River ou Estudiantes e Flamengo? É que é impossível pensar só tecnicamente, né? O Flamengo vai encarar uma batalha, cara. Não, mas na bola. Na bola é um jogo. Mas é impossível pensar a bola sem olhar o contexto, jogar no campo geral. Eu acho muito mais difícil o Flamengo. Vai jogar fora de casa, muito mais difícil. Eu até acho, mas, por exemplo, se o Flamengo começar o jogo em cima e fizer 1-0, ele transforma o jogo. Não, eu acredito que os dois vão passar, porque os dois são melhores. Mas, assim, eu acho a missão do Palmeiras, como já jogou fora de casa e agora vai jogar em casa, eu acho mais simples. Né? O Flamengo vai encarar uma... É mais confortável. Mais confortável. É mais confortável, né? Porque ele está em casa. Né? Vamos lá. O Abel, mais uma vez, a gente fala sempre, né, do trabalho dele, e as conquistas, né, elas não acontecem por acaso. Mais uma vez, a gente tem que enaltecer o trabalho dele, né? Porque ele remontou um time, né? E quase que dentro da temporada, né? Porque depois de uma eliminação depois de uma eliminação, né? E depois de um mundial de clubes também. Porque a gente tem que pensar o seguinte: de característica, até então ele tinha o Estevão, que era um jovem de muita qualidade, que tinha o improviso, a velocidade e o drible pelo lado do campo, né? E pagou caro e até agora pouco Paulinho. Paulinho contratou para ter ele, teve pouco, quando teve ele ajudou, que foi no Mundial de Clubes, ele contribuiu, né, o investimento, agora está se recuperando. Mas eu digo o seguinte, por que o treinador? Porque em algum momento, eu lembro, quando foi a primeira vez que ele colocou o Flaco com o Vitor Roque, poxa, não dá para jogar com 2 atacantes assim, enfiados, ou 2 atacantes por dentro, porque você abre muito meio, aquelas discussões que fazem parte do futebol, né? Que a gente faz e que o torcedor faz, quem gosta de futebol faz e tal. Muito bem. Ele treinou isso com certeza, com os jogadores de meio,
E ele entendeu no treinamento e no jogo que poderia ter um encaixe, mesmo você tendo esses dois atacantes. Por quê? Porque eles iam ter que fazer uma contribuição defensiva, quando o Palmeiras estivesse sem a bola, de pressionar a saída do adversário, de um deles estar perto do volante para justamente não deixar esse volante adversário iniciar as jogadas, né? Tudo isso ele treinou e ele colocou em prática. Por mais que ele tivesse uma convicção, de repente, diferente, em relação a ter uns jogadores de lado como ele tinha o Estevão, como ele teve em algum momento lá o Rony, como ele teve lá atrás o Dudu, que era um jogador de característica de velocidade de lado, não é que ele abriu mão, ele entendeu que esse elenco atual que ele tem, com os jogadores que foram contratados, tem uma característica de jogo um pouco diferente. Então, sabiamente, ele teve o Andrés, que de repente veio para jogar como um segundo jogador de meio, até um terceiro. Hoje ele faz uma meia ponta do lado direito muito bem, muito desequilíbrio para os adversários. Você viu os 2 gols que ele fez no final de semana de entrada de área, né, de batida, porque ele bate bem na bola. Você tem o Flaco e o Roque, o Vitor Roque, uma movimentação... Se completando, um mais com profundidade, muita força, o Vitor Roque, os caras batem nele, ele cai, ele briga pela bola, ele incomoda a defesa, se deixar ele com espaço ele vai dentro do gol. Você tem o Flaco com presença de área, mas que vem também para fazer uma tabela, para vir, né, da intermediária, da entrada da área, né? Então você tem o Felipe Anderson numa recuperação, ele nunca deixou de ser bom jogador, mas em algum momento ele não estava se encaixando, ele não estava adaptado, ele não estava encontrando o seu melhor espaço, e você vê ele hoje numa função que ele fez na carreira dele e que encaixou no time. O Evangelista, que estava no Bragantino, né, como segundo jogador, que com a saída do Richard, o Palmeiras, de repente, queria contratar um jogador para essa posição, para repor, e acabou encontrando mesmo no Evangelista, né, um jogador. Então, assim, tem muito mérito o treinador quando ele tem as suas convicções, mas às vezes ele abre mão de entender, cara, eu preciso que o time jogue desse jeito para performar. Acho que o Abel tem muito isso. E nesses anos, o resultado do Abel como treinador e do Palmeiras passa muito por isso. E mesmo quando joga abaixo do que pode, não joga bem, consegue resultado ou consegue estar nas cabeças, que é um grande mérito do Palmeiras. Então estava jogando abaixo do que podia. Chegou na final do Paulista, perdeu do rival. Chegou nas quartas da Copa do Mundo, não fez nenhum jogo brilhante na Copa do Mundo, mas chegou nas quartas. Campeonato Brasileiro, não estava jogando o que pode, mas estava ali encostado no líder. De repente joga aquilo que a gente espera que esse elenco pode dar. Então esse é um grande mérito também do Palmeiras. Mesmo quando tecnicamente o time está jogando abaixo do que pode, ele dá um jeito de competir. E em nome da precisão, são 9 jogos de invencibilidade. Desses 9 jogos, 8 com a dupla Flaco e Roque. Essa dupla começa a jogar a partir da goleada de 4-0 sobre o Universitário fora de casa. A sequência invicta começa um jogo antes, contra o Ceará, mas a dupla tem 8 jogos. E o Andreas Pereira, nos últimos 3, entra no time, né? Contra os 2 de Brasileiro, contra o Inter e Fortaleza, e a melhor atuação dele para mim que é contra o River Plate. Não, e parecia, né, que ele ia disputar. Quando inclusive, muita gente não esperava que ele fosse ser escalado de titular. Sim, e ele foi uma escolha do Abel e jogou muito. Não, e parecia que ele ia jogar no lugar do Lucas Evangelista. Aí tá mais um ponto do Abel. Né? Parecia que ele ia disputar a posição com o Lucas Evangelista. E não, o Abel mantém o Lucas, que tá muito bem, né? Ele interpreta isso. E escala pelo lado um jogador que cai por dentro, mudando bastante a dinâmica de jogo do Palmeiras. Vamos tirar um número alto do Lédio aqui. O Sibila deu 80% de favoritismo do Palmeiras. Lá de Buenos Aires, da sede... Olha, você teve coragem, Lédio. Tava na frente à sede do River Plate e cravou 80. Sobe 80 aqui, vamos ver se a mesa vai baixar o patamar. O Sibila deu 80. Eu vou manter os 80 do Sibila. Que isso, velho? Opino que o Palmeiras está 80%. E você, Jéssica? 51. Não. Eu vou colocar 75. 75. A Jéssica baixou um pouquinho. 75. E você, Lédio Carmona? Eu já falei, 60-40. 60-40. Lédio mais conservador. Foi no 60-40. E você, Ricardinho? 70-30. 70-30. Volta a subir. Nós somos mais prudentes. Né? Volta a subir. Mas 70-30 Não, quer dizer que de 10 jogos, nas condições que o Palmeiras tem hoje, ele passa em 8. Sim. É o que pensam o Sibila e este que vos fala. Eu acho que passa em 6. Passa em 6, tudo certo. Tudo certo. Talvez tenha sido esse conservadorismo, esse medo que tenha faltado ao Fluminense ontem. Medo não. Não, medo é bom também, esse receio, esse respeito. Medo, é respeito. Respeito, Que tenha faltado ao Fluminense que não estava 1-0. Se perguntar pro Abel, se o Abel tivesse andado aqui, ele
Não, o Abel ia falar 50-50. Ele ia falar 60-40. Ele ia falar 50-50, que é o que ele tem que falar mesmo Abel deve estar internamente. concordando comigo, com todo respeito. Mas é o que o Abel tem que falar internamente mesmo. Mas internamente ele vai ser um pouco diferente, né? Ele joga em casa, né, Isaac? Ele vai respeitar o River, ele, lógico, sabe que o Palmeiras não vai ganhar de qualquer jeito, mas, cara, o Palmeiras tem uma vantagem de não só de jogar em casa, mas de ter ganho o jogo fora. Isso tem que ser levado em consideração. Circunstâncias do jogo, entendeu? O River vai sair para cima do Palmeiras, dentro do Allianz. E outra coisa que tem que levar Você acha em que vai? consideração... Eu acho que não vai. Não, o River ele pode até pressionar uma marcação no início mais alta para tentar não deixar o Palmeiras sair jogando. Mas o River tem que se adaptar também ao gramado, cara. Eu acho que o River vai tentar ficar vivo a maior parte do tempo na boa, para sair na boa. Ele vai esperar se ele tiver que arriscar, ele vai arriscar depois dos 20 do segundo tempo. Também acho. Entendeu? Vejo assim mas a questão é que se até lá ele tomar, né? Se até lá ele tomar, aí não tem jeito. Aí, o desempenho do River depende muito do desempenho do Max Salas. Se o Palmeiras der espaço para o Max Salas, pode ser que o River consiga levar perigo, perturbar o Palmeiras desde cedo. Não acho que o Palmeiras vai dar espaço para o Max Salas, que é óbvio que esse é o jogador da transição. Num grau de dificuldade, vê se você concorda comigo. A maior dificuldade é a do São Paulo. Tem que reverter 2 gols, pelo menos, para ir para os pênaltis. Depois vem a do Flamengo, que vai jogar fora de casa, só por jogar fora de casa mesmo. E aí, a missão mais tranquila, me parece, é a do Palmeiras dos 3. Eu diria isso. É mais confortável. Mais confortável. Eu prefiro confortável do que tranquilo. Tá bem. Falemos da missão mais difícil. Acho que um jogo contra o River Plate é tranquilo. Ok. Falemos da mais difícil. São Paulo contra a LDU, com as informações da repórter Gabriela Ribeiro. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!